Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O episódio do Evangelho que vamos refletir nesta meditação sobre o olhar de Deus se faz presente no Evangelho de São João, no capítulo 9. Especificamente, vamos nos fixar em alguns versículos. Então, os primeiros versículos de 1 a 11 e depois de 35 a 38. Mas todo este intervalo, desde 1 ao 38, faz parte da mesma passagem do Evangelho do cego de nascença. O tema, portanto, da nossa meditação é Viu um cego de nascença. O episódio que nós refletimos hoje, ele se faz presente, como eu disse, no Evangelho de São João e acontece junto ao Templo de Jerusalém. E o Evangelho vai nos dizer que lá Jesus encontrou um rapaz que pedia esmolas porque era cego. Fala assim o Evangelho. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. O Senhor parou, fixou os olhos nele e após um breve diálogo com os discípulos disse: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou-a aos olhos do cego. Disse-lhe então: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Nós vivemos o tempo pascal. Estamos hoje concluindo a oitava da Páscoa, os 8 dias em que a igreja celebra a solenidade pascal, como se fosse um único dia. E nós sabemos que neste tempo pascal é muito forte a presença do nosso sacramento batismal, do nosso batismo. E os padres da igreja, desde os primórdios do cristianismo, viam neste evento da cura do cego de nascença uma grande relação com o sacramento do batismo. A água que aparece através da saliva e através também da piscina de Siloé, onde o cego lava os seus olhos, ela significa a água do sacramento do batismo que cura a alma. Também o lugar, o nome chamado Siloé, que significa enviado. Enviado não é outro senão o próprio Cristo. O próprio Cristo que abre os nossos olhos, que ilumina os nossos caminhos, que lança luz sobre a nossa vida. Também abrir os olhos é o sinal da fé que através do batismo também nos orienta, infunde em nós, em nossa alma, luz que é capaz de nos dar a capacidade de enxergarmos no mundo as coisas de Deus, a partir de Deus. Tudo isso nos parece muito claro, muito óbvio, mas não é sobre isso que nós queremos fixar a nossa reflexão nessa manhã, a nossa meditação nessa manhã.
eu gostaria, antes de chamar a atenção para esse estranho colírio que Jesus utilizou, se é que nós podemos dizer assim, para realizar a cura. Primeiro ele pega terra do chão, aquela terra que era pisada, e amassa essa terra, esse pó da terra com cuspe. Mais de uma vez, ao ouvirmos a leitura desse evangelho, nós encontramos pessoas que vão falar: nossa, mas que coisa suja, né? Que falta de consideração, de respeito, alguém pegar um cuspe, pegar a saliva para fazer esse milagre. Por que Jesus fez uma coisa dessa? Muitas pessoas lá também presentes no entorno de Jesus e do cego também se escandalizaram com esse gesto de Jesus. Mas Jesus o faz para o nosso bem. As curas de Jesus são sempre para realizar o bem, sempre para realizar a justiça e anunciar a verdade. Por isso nós devemos olhá-la com outros olhos. A gente pode ver isso dentro da nossa vida de fé, essa rejeição ao milagre de Jesus, em muitas situações. Por exemplo, quem nunca ouviu, quando se fala do sacramento da confissão, da reconciliação, alguém que vai dizer assim: eu vou me confessar com aquele padre é pior do que eu, aquele padre é pecador igual eu sou, aquele padre faz coisa errada igual eu faço, é um pecador. Eu falo com Deus mesmo, eu me confesso com Deus mesmo. Ou então alguém que fala assim: eu não acredito na igreja, eu não vou à igreja porque lá só existe gente fofoqueira, gente mentirosa, gente pecadora, gente pior do que eu. Quantas e quantas vezes a gente ouve isso? Eu vou na igreja para ficar desse jeito, que nem o fulano? Eu não vou, eu prefiro rezar em casa. Acho que Deus, através desse episódio que nós estamos meditando hoje, poderia dizer duas coisas a pessoas que pensam assim. Talvez essas pessoas que pensam assim, em algum momento da nossa vida, fomos nós mesmos, que julgamos e condenamos alguém que se faz presente na igreja, na comunidade eclesial, a partir dos nossos valores, a partir da nossa visão pequena. A primeira coisa que Deus pode nos dizer através deste episódio que nós estamos vendo do Evangelho: você que julga as pessoas desta forma, você que tem essa visão fechada sobre a vida dos irmãos e irmãs, será que você conhece a história, a biografia dos milhares, dos milhões de santos que são filhos da igreja, santos que estão nos nossos altares, ao qual nós pedimos muitas vezes a intercessão? Será que nós conhecemos os passos que esses santos viveram para a sua conversão, para a sua mudança de vida, e que hoje nos incentivam, nos alimentam tanto na nossa caminhada espiritual? Será que se nós percebermos que, se nós olharmos a história da maioria dos santos, nós vamos encontrar mais histórias escuras do que iluminam? Mas mesmo assim Deus foi capaz de transformar, de converter o coração daqueles homens e mulheres, a ponto de hoje nós os olharmos como santos e santas. E também dizer que
desde a criação do homem, desde o princípio, se nós olharmos o capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos ver que desde o começo, Deus trabalha com o barro. O homem foi criado do pó da terra. Há um tempo atrás nós começávamos a quarta-feira de cinzas, que nos preparava para celebrar esse tempo pascal. E quando as cinzas eram colocadas em nossa cabeça, era dito: lembra-te que é pó e ao pó hás de voltar. Ou seja, como criaturas humanas, como criaturas de Deus, nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de misérias, nós somos cheios de pecados, de erros. Mas somos pessoas que, apesar de tudo, Deus chama, Deus escolhe como instrumentos seus. É através desse barro, é através dessa matéria, deste homem, dessa mulher pecadora, que Deus muitas vezes faz milagres, faz prodígios na nossa vida, na nossa existência. E faz com que através de nós, muitas pessoas vejam a Deus. É através desses instrumentos frágeis. Eu sempre me lembro da eleição do agora falecido Papa Bento XVI, quando uma das suas primeiras frases ao aparecer no balcão da Basílica de São Pedro foi: alegra-me saber que o Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Ele se colocava diante do mundo naquele momento como um instrumento insuficiente, mas Deus é capaz de trabalhar até mesmo com instrumentos insuficientes. Deus é capaz de fazer a sua graça acontecer no nosso meio, até mesmo diante de homens e mulheres pecadores. Isso porque Cristo age pessoalmente através destes instrumentos frágeis, desses instrumentos vivos. Nós, pelo nosso batismo, somos transformados, somos configurados como filhos e filhas de Deus. Através do Espírito Santo que nós recebemos no sacramento do batismo e também no da confirmação, Deus infunde em nós uma força, um vigor novo, que nos faz homens e mulheres novos. Através do sacramento da confissão, Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Através do seu corpo e sangue, através da Eucaristia, Ele se faz presente com o seu corpo e com o seu sangue na nossa vida. Ele nos fala através da liturgia, Ele nos fala através dos ensinamentos da igreja. Enfim, São Paulo, ele vai falar muito bem sobre isso. Ele que vai dizer que Deus convertera o seu coração, fazendo brilhar sobre ele a luz da verdade, um clarão como se fosse um relâmpago. E São Paulo vai dizer assim: Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está na face de Jesus Cristo. Mas nós trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Isto conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7.
É isso que importa na vida de todo cristão batizado, é isso que importa na vida da igreja. Que Deus age na sua igreja, que Deus age nas nossas vidas, independentemente de quem nós somos, independentemente dos nossos limites, Deus age até mesmo através do barro, que muitas vezes é olhado como sujo, até mesmo sobre instrumentos frágeis e sujos, se assim podemos dizer, Deus age em nossas vidas. E São João vai nos contar essa história do rapaz cego que é curado, o cego de nascença, e ele vai trazer ao longo de todo o capítulo 9, e nós podemos fazer o exercício de ler esse capítulo 9 do Evangelho de São João. Ele traz essa história do cego com muitos detalhes. É uma grande riqueza de detalhes o que nos conta São João a respeito desse evangelho. Vale a pena que a gente pegue este capítulo 9, do versículo 1 ao 38, e faça uma leitura pausada, calma, prestando atenção nesses detalhes que São João vai colocando, porque vale a pena. O pobre cego vai receber inúmeras críticas no momento em que é curado. E se nós olharmos essas críticas que ele recebe, elas são muito propícias para o momento atual que nós vivemos. São críticas bastante atuais, que passados mais de 2000 anos, a gente ainda continua ouvindo esse tipo de crítica, esse tipo de coisa. No entanto, antes de nós terminarmos esta meditação, eu gostaria de comentar algumas palavras que estão no final do episódio. Portanto, os versículos que eu indicava no início, depois do versículo 11, nós pulamos para o versículo 35 a 38. O cego, ele é curado e ele diz a verdade a respeito dessa cura. E mais uma vez, os fariseus estão ali ao entorno dele, insistindo para que ele fale a verdade, pressionando o cego para que ele não fale em favor de Jesus. Queriam saber se de fato Jesus tinha feito aquele milagre e terminam por expulsar o cego da sinagoga. E quando Jesus ficou sabendo que o cego havia sido expulso da sinagoga, ele foi ao seu encontro. E ao encontrá-lo, Jesus pergunta: Tu crês no Filho do Homem? O cego respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. O cego exclamou: Eu creio, Senhor, e ajoelhou-se diante de Jesus. Nós podemos, a partir disso, pensar que Jesus nos pergunta agora: você está disposto a ter no coração a simplicidade daquele cego que não teve medo, que não teve nojo de receber sobre os olhos um pouco de saliva misturada com barro, que não teve medo, que não teve vergonha de ir até a piscina de Siloé, diante de todos que estavam ali vendo, e se lavar, foi obediente ao pedido de Jesus? Será que
nós estamos verdadeiramente dispostos a deixar Deus agir no barro que somos nós, com as nossas limitações, com os nossos erros, com os nossos pecados? Será que ainda assim, com todos esses nossos limites, a gente tem a disposição de deixar Deus agir em nós? Ou será que a gente se entregou totalmente e não acredita que Deus possa fazer algo novo conosco? Será que nós temos no nosso coração o amor que tinha aquele cego a Deus, a verdade? Quem é esse Senhor para que eu creia nele? Perguntava o cego. Será que nós estamos dispostos a buscar este Senhor verdadeiramente, a buscá-lo com todas as nossas forças, com todas as nossas capacidades, nos esforçando dia a dia para conhecê-lo cada vez mais, para buscá-lo cada vez mais? Será que nós empregamos os meios que nós temos para ir ao encontro do Senhor? Ou será que nós estamos agindo como aqueles fariseus que estavam em torno do cego, que criticavam o cego, que faziam o cego querer duvidar da ação de Deus na sua vida, que expulsaram o cego e, consequentemente, aquele que teve Deus operando na sua vida da sinagoga? Ficam essas palavras, fica essa reflexão neste domingo, nesta meditação. A simplicidade, a humildade do cego, a sua coragem diante dos outros que o julgavam e o condenavam, e também a sua perseverança, a sua constância de querer buscar o Senhor, de querer saber quem é aquele que operou um milagre na sua vida. Que nós tenhamos também estes firmes propósitos na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada de fé. Amém.